Boa noite. O Arnaldo já chegou aí também, né, Arnaldo? Conseguiu? Tá conseguindo Agora me ouvir? sim. Agora sim. Ah, Que bom. beleza. Ó, Vamos esperar a turma chegando, como é que faz? Como é que fazemos? se quiser iniciar, Arnaldo, porque daí as pessoas vão entrando Vão e daí entrando, vão né? entrando, vão pegando aí o assunto, até mesmo para não atrasar muito aí o pessoal também que entrou no horário, né? Daí vou fazer uma apresentação breve aqui sua aí para o pessoal, mas depois você fica à vontade aí de complementar e seguir aí com o assunto. Bom, Beleza. o Arnaldo Xavier, ele é CEO e fundador da Rota do Mar, uma das maiores empresas de confecção do Nordeste, e é sinônimo de sucesso. É um empreendedor que está sempre inovando, buscando melhorias para o mercado, mirando em um futuro sempre de inovação e no ramo da moda aí. E conhece muito de liderança e vai falar para a gente um pouco sobre esse assunto e acho que vai agregar bastante aí na mentoria para todos. Então, Arnaldo, fica à vontade aí, fica com a palavra e pode complementar aí. A gente vai estar gravando, tá? E o pessoal aí que for Certo. entrando e depois também vai assistir o conteúdo na Ah, plataforma. beleza. Gente, seguinte, eu tenho 57 anos, nasci aqui em Pernambuco, vou fazer uma apresentação breve. Nasci em Pernambuco e, e trabalho desde muito cedo, já trabalho há bastante tempo, sempre no mesmo ramo, na mesma atividade. Fui em confecção, comecei 13, 14 anos. Mas, enfim, trabalhando numa empresa de minha mãe, ela é uma das pioneiras aqui na região, e a gente começou trabalhando numa empresa dela, até que chegou um momento que eu tive que, assim, fundar a minha empresa e enfim, e começar a empreender, né? E aí eu criei uma empresa com a marca Rota do Mar, com 30 anos de idade, depois de 13 anos, depois de 17 anos, comecei com 13 até os 17 eu trabalhava na empresa de minha mãe, com 30 anos fundei a Rota do Mar e antes de fundar eu quebrei 2 vezes e foi um caos, enfim. É uma história comprida e assim, quando eu tiver a oportunidade, quando a gente se encontrar em setembro, acho que setembro, outubro, não sei, eu vou levar um livro que conta a história, minha história, para cada um de vocês, para vocês possam ver toda a história como foi. Mas, enfim, hoje a empresa ela tem em torno de 450 colaboradores, né? A gente está aqui, a sede é em Santa Cruz do Capibaribe, bem próximo de Caruaru, e a gente está liderando essa empresa, ela já está com 27 anos e a gente está com essas 450 pessoas, né? Essa empresa, a marca, tudo, a gente já trabalhou tão fortemente com pessoas que a gente já ganhou prêmios, assim como o GPTW, que é o Green Place to Work. A gente, em 2018, a gente ganhou no estado, a segundo colocado no estado, melhor qualidade no trabalho. No Brasil, a gente ficou em 13º e na América Latina em 20º, em toda a América Latina. Chegamos a receber prêmios nos Estados Unidos por causa desse feito. E foi muitos prêmios importantes, mas tudo é ligado à liderança, à qualidade no trabalho. E essa experiência que eu tenho de trabalhar com gente, eu quero passar um pouco para vocês, todo esse tempo, essa parte de liderança, de influenciar pessoas, de inspirar pessoas, de servir a pessoas, que é uma coisa bem complexa, né? É bem complexa mesmo essa atividade, esse tema de liderança, né? Eu diria que é fundamental em qualquer empresa. O amigo falando que é dentista, que outro tem outra atividade e outra, mas indiscutivelmente em qualquer relação que você tenha, em qualquer atividade profissional e até mesmo não profissional, até de família, de tudo, você tem que ser um grande líder. Você tem que ter habilidades
para trabalhar com gente, para viver com gente. E que esse é... Você pode ter várias e várias, mas se você não tiver habilidade, o tino para trabalhar com gente, consequentemente, você não será um empreendedor, você não será um artista, porque isso depende de tudo na vida depende de se relacionar bem com pessoas, liderar pessoas. E como é complexo a gente viver em um mundo onde a gente percebe claramente que as pessoas são cheias de egos, vaidosas, egoístas, ruins, mas você entender tudo isso e poder amar as pessoas mesmo assim, poder respeitá-las. Isso é muito complexo. Cada vez o tempo vai mudando e vai mostrando isso para a gente. A gente imagina tudo isso, coloca na cabeça e diz como é que eu vou trabalhar com tanta coisa que o ser humano é capaz de fazer. Mas também tem a parte boa que o ser humano é capaz de fazer, enfim. Mas assim, gente, esse início era só para fazer uma breve apresentação. Eu gostaria muito que vocês falassem também, a partir do momento que a gente tivesse com essa fala, interagisse, contribuísse também. Eu acho que é importante para que a gente possa tá falando. Veja, vamos falar em trabalho. Quando a gente fala em interagir, em liderar pessoas, vamos voltar um pouquinho atrás. Eu vou falar sobre o tempo de escravos. Como era trabalhar com gente há um século e pouco atrás, 1800 e pouco, né? E eu estava lendo alguma coisa. O que era que as pessoas faziam para trabalhar? Eles eram vendidos, né? Logicamente, uma breve introdução. As pessoas eram... Você comprava uma pessoa. Vê que louco isso. Eu tenho que comprar 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu compro essas pessoas para mim. Essas pessoas, elas me pertencem e elas vão fazer o que eu quero. O que eu mandar, elas têm que fazer. E quem não fizer, ela vai ser chicoteada, ela vai ser tudo que pode ser de ruim para uma pessoa. Quando você volta no tempo e percebe isso, você diz, meu Deus, existia isso que você para fazer com que as pessoas trabalhassem, você tinha que comprar essas pessoas e o máximo que dava para essas pessoas era comida, para que elas pudessem estar fortes e ela conseguir os objetivos que fossem designados para ela. E aí o Brasil mesmo passou quase 4 séculos, 388 anos, eu estava lendo, 388 anos, encerrou em 1850, né? Mas começou com indígenas, né? E aí o indígena, o pessoal percebeu que ele era bastante preguiçoso, sei lá. Ele não tinha tanto tino para trabalhar. E aí foi quando trouxeram negros da África, eles eram fortes, eles eram mais destemidos para o trabalho e começaram a comprar pessoas para que pudessem realizar seus trabalhos, né? E impressionante, lendo e vendo algumas coisas, eles trabalhavam 16, 18 horas por dia, a troco de comida, a troco de alguma coisa. Mas, de todo jeito, isso era uma forma de liderar essas pessoas, né? A gente imagina que eles estavam sendo liderados dessa forma, por comida ou por alguma coisa, mas isso era uma forma, antigamente, de liderar. Isso ficou ainda. Hoje a gente percebe que existe um pouco disso ainda. Está no humano, está em nós. Isso é culturalmente. Acontece isso, de vez em quando a gente encontra líderes querendo que as pessoas trabalhem dessa forma, com a forma de antigamente. Isso a gente percebe claramente. A mudança dos tempos modernos, a gente já enxerga mudanças, logicamente, para que as pessoas possam atingir objetivos. Elas são remuneradas e hoje tem pessoas sendo bem remuneradas, né? Trabalha em casa, ela trabalha a hora que quer, enfim, o home office, né? As empresas estão qualificando para ter um bom ambiente de trabalho, botando boas refeições, premiações por metas atingidas. E
e tudo que a gente pode imaginar do que um trabalhador ele pode atingir para isso. Os tempos mudaram e as pessoas estão conseguindo e ganharam essas coisas boas que para o trabalhador. E aí a gente começa a perceber que isso não é o que as pessoas querem. Elas querem muito mais. Elas querem um pouco mais. E elas começam a cobrar mais, cada vez mais, para que elas possam atingir os objetivos do líder, né? E aí várias empresas estão fazendo as mesmas coisas, elevando em consideração todas as normas da CLT. Algumas empresas a gente já percebe que está fazendo além das normas da CLT, já está fazendo algo a mais. E aí os trabalhadores já começam a imaginar que é pouco ainda. Isso é pouco, isso é o de praxe, mas estão querendo mais. Eu acho aí é onde é que entra o líder, né? O líder onde se faz toda a diferença. As pessoas trabalham hoje, aí eu percebo claramente isso no meu tempo, todo esse tempo de trabalho, empregando há muito tempo. Eu emprego já há mais de 3 décadas, empregando pessoas, e eu já vi de tudo na vida, já em relação com pessoas, né? A gente já fez remuneração, premiação e tudo, e a partir eu percebi isso há bastante tempo, que elas não estão nem aí para isso. Elas querem muito mais. E esse muito mais delas é muito pouco para o líder, né? A gente vai falar sobre como é que eu posso fazer com que minha equipe, com que as pessoas que eu estou liderando, elas possam produzir mais com menos. Com menos, que para a maioria eu acho que esse menos não é tão dispendioso para quem está na liderança, né? Eu acredito que o primeiro ponto para a gente liderar equipes, eu diria que é de uma forma bastante barata, mas muito eficaz. Liderar é conhecer as pessoas, é conhecer elas profundamente. Vamos falar de conhecer, não a parte de currículo, vamos falar que conhecer não é a parte de saber onde ela mora, saber essa parte toda profissional. Eu diria que está muito além disso. Eu tenho feito isso muitas vezes. É conhecer as pessoas profundamente. É olhar no olho dela e dizer quem é teu pai, quem é tua mãe, aonde tu mora, como é teu bairro, como é que tua filha, quantos filhos tu tens, como é tua vida, como é tuas férias, como é teu trabalho. Essa parte aí eu tenho feito muito e tem dado muito certo, gente. É você se envolver na vida das pessoas. Eu diria que esse é o primeiro papel do líder. Quando a gente quer que essas pessoas elas possam contribuir, possam chegar nos seus objetivos, é conhecer, é dedicar, muito mais de conhecer, de fato. É sentir, ver as dores, quais são as dores dessa pessoa, quais são as alegrias. É realmente se importar com essas pessoas. Eu diria que é uma das coisas que a gente tem feito e tem gerado muito resultado, muito resultado. O líder ele tem que conhecer cada parte das pessoas e ser muito verdadeiro. Vou contar uma coisa simples que eu faço. A outra semana, eu acho que na quinta-feira, eu saí de casa tinha a senhora que trabalha aqui, a doméstica, ela estava completando um ano, eu peguei minha esposa e saí com ela. Ela adora sushi, né? Eu peguei minha esposa com minha filha e convidei ela para a gente jantar junto. Vamos jantar, vamos comemorar teu aniversário comendo sushi. E ela estava fazendo 60 anos de idade. Ela disse: olha, eu trabalhei em muitos lugares. Eu acho que tem uns 5, 6 anos que ela está trabalhando com a gente. Trabalhei em muitos lugares.
E essa noite eu não vou esquecer jamais. Porque eu saí para um lugar muito bom, eu saí com pessoas que estão trabalhando comigo, fui tratada, logicamente, no dia a dia eu sou tratada como uma pessoa exercendo a parte profissional, a gente também tem essa parte profissional, mas eu sou tratada como gente. A gente conhece quem são os filhos dela, quantos irmãos ela tem, qual a data de aniversário, e tudo que ela, quais os problemas e tudo, e a gente trata dessa forma essa pessoa. E ela, logicamente, ela disse que foi uma noite muito boa. Para a gente foi um momento muito simples. Eu conquistei pessoas assim, e que ela vai ter um momento assim inesquecível na vida dela, que seja inesquecível ou não, mas eu fiz com toda paixão, eu fiz com todo amor e eu fiz com toda verdade que eu tinha para que eu pudesse fazer isso. Eu dei esse exemplo agora, gente, mas é uma coisa diária que eu faço. Independente de qual seja a área, eu sei a grande maioria quantos filhos, como é que está a vida, como funciona, quais as dores. Eu passo no corredor da fábrica e digo, e aí, como é que está? Tua filha melhorou, como é que está isso? Aí já começo a pegar outra galera e digo, como está o futebol? E aí, teu time ganhou, perdeu? E me envolvo totalmente. Outra coisa, aconteceu já esse mês também, mas vê como eu estou dando exemplo do que aconteceu bem recente. Tem uma turma que trabalha com construção civil e reformas e construção na empresa. Tem 8 pessoas que trabalham dessa forma, trabalha com. Eu juntei a turma, eu sei qual o desejo dessa turma, eu sei as vontades dela. As pessoas que trabalham em reforma e construção são pedreiros, serventes pedreiros, etc, etc. Só vamos juntar na sexta-feira, no final do expediente, vamos fazer um churrasco, vamos pegar uma caixa bombox ali, vamos botar um brega aqui, vamos fazer uma comida, vamos fazer um churrasco e vamos falar qualquer coisa que seja mais na linguagem deles. E terminou o expediente, eu peguei essas 7, 8 pessoas e nós fizemos esse churrasco e falando de tudo que eu sei a linguagem deles. Se foi de putaria, se foi de brega, que fulano fez isso ou aquilo, enfim. Mas são coisas assim que realmente cativa as pessoas. Eu diria que é conhecer as pessoas que você trabalha. Esse é um ponto. Eu citei dois exemplos que aconteceu a semana passada, mas isso tem acontecido por vários anos. E assim, se você quer liderar pessoas, é imprescindível que você conheça seu time. É imprescindível que você não se preocupe com eles. É imprescindível que você não se envolva na vida deles. Isso tem um resultado fantástico, gente. É um resultado assim, eu digo assim, de certeza que é um resultado que causa muito efeito nos seus objetivos. Se você quer alcançar alguma coisa, envolva as pessoas, se envolva na vida deles. Eles vão lutar por você como você nunca imaginou. Eles vão estar à frente, eles vão estar lutando porque eles sabem que você se importa com eles. O líder tem que se importar com essa equipe. E de fato mesmo, você tem que estar se importando e estar vivendo a vida a vida das pessoas. Isso fez total diferença na minha vida e estou passando isso para vocês. Eu diria que um segundo ponto que a gente pode perceber e que eu tenho agido bastante também é fazer com que eles entendam os projetos. Seus projetos, para onde você quer chegar, onde você quer ir e que esses projetos possam ser construídos com as pessoas. As pessoas têm que estar, todas essas pessoas, elas têm que estar muito cientes aonde a gente quer chegar, por onde a gente quer chegar, aonde a gente vai começar e até o final. Isso tem que ser construído com a grande maioria. Isso tem que ser um projeto de mão em mão. Se as pessoas se sentirem participativas, se elas se sentirem participativas no processo, pode ter certeza que vão levantar a bandeira, vão fazer força para isso. E eu tenho certeza que elas vão se sentir... esses projetos nossos,
o meu. Eu tenho um projeto e eu falo para a turma, esse projeto ele tem que beneficiar a comunidade onde eu estou. Ele tem que ser, ele tem que beneficiar, ele tem que beneficiar a rua, ele tem que beneficiar a cidade, ele tem que beneficiar o outro. Se a turma perceber que eu não estou sendo egoísta, que os objetivos, os louros os lucros aí, eles podem ser totalmente meus, eu não abro mão para que a comunidade possa estar inserida nesses lucros, nesse processo. Se eles perceberem isso, parte da construção desse objetivo, se eles se sentirem donos disso aí, se sentem que o outro está sendo contemplado com os objetivos, os lucros e etc, etc. Eles têm que sentir isso. Quando eles sentem isso, eles valorizam e eles correm atrás das coisas também. É impressionante. Eu tenho essa parte de equipe, de reter talentos. Eu tenho vários e vários exemplos de pessoas que, exemplo, tem uma pessoa, tem um trabalhador que ele ganha 100 mil reais, lá de 100 mil reais. Ele é muito bom. Ele já é 1% a mais. Eu tenho vários que já receberam salário para ganhar 6, ganhar 5. E isso é impressionante que eles dizem não, porque eles estão sendo parte de um projeto muito maior, além de salário. Eles estão sendo respeitados, eles estão sendo valorizados, e eles estão sendo participativos na vida da empresa, dos objetivos. Que no final a empresa é só uma coisa a mais, é um trabalho a mais, mas é um trabalho quando eles percebem que o trabalho é muito maior do que costurar uma roupa, do que vender uma roupa, do que fazer. Quando eles percebem isso, eles dizem: esse projeto é meu também, cara. Eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a percepção das pessoas, de tratar as pessoas, de como a gente vai transformar o mundo, de como a gente vai transformar a nossa rua, o nosso ambiente. Quando eles se sentem dessa forma, eles não vão sair da tua empresa, eles não vão sair de perto de você por salário, porque eles têm uma coisa muito maior que é a mudança de mundo, a mudança de vida, a mudança e que realmente possa acontecer isso e que seja verdadeiro, que as pessoas sintam verdade no seu líder e que elas possam sentir isso de fato, porque o líder quando ele começa a liderar e ele começa a mostrar os projetos, ele tem que ser muito verdadeiro e realmente quando acontecer as conquistas, eles têm que perceber que essa conquista está sendo dividida para a comunidade ou para a empresa, enfim. Enfim, eu diria que o terceiro ponto, eu diria que o primeiro a gente falou em conhecer de fato, o segundo seria deixar os projetos claros, você se comunicar muito bem com a equipe e mostrar. Essa comunicação é muito importante em qualquer líder. Mesmo que não, as pessoas que não participam do projeto, as outras pessoas, porque você não vai, hoje imagina você chamar 450 pessoas ou 500 pessoas para mostrar o projeto de 1 ano, de 5 anos, mas as pessoas que estão envolvidas têm que pegar essas informações de outros setores e depois mostrar que foi contemplada as coisas, as ideias dos outros e todos têm que estar sabendo por onde é que a gente vai começar e onde a gente vai terminar. Isso é muito importante para qualquer líder. É se comunicar, saber se comunicar. Isso é bastante importante. Eu diria, gente, a terceira, vou falar mais outra aqui, que é a valorização. Minha equipe, eles têm que perceber que aonde eles estiverem, eu estou valorizando eles. Aonde eles estiverem, eu estou
falando bem da equipe, eu tenho que estar falando bem, eu tenho que estar defendendo minha equipe, eu tenho que estar valorizando e eu tenho que estar defendendo de fato. Eles têm que perceber isso. E na hora que eles percebem, poxa, tem um cara que está me defendendo, que está me valorizando e que está me defendendo aonde quer que seja, né? E isso é uma coisa muito importante, isso é um fato importante para qualquer líder, defender sua equipe, né? Eu falei esses três, gente, mas é o seguinte, eu acho que talvez vocês possam imaginar, não, ele é muito bonzinho, ele é muito cortês, ele é muito bonzinho com a equipe, mas não é assim. Não sou tão bonzinho, eu não sou tão, eu sou profissional e eu olho no olho e sei que as pessoas estão dispostas a mudar, a fazer com que a coisa aconteça, fazer com que os projetos possam ser atingidos, metas e objetivos, etc. A partir do momento que a gente percebe que tem uma pessoa remando contra, fazendo o corpo mole e etc., conversa e olho no olho, tentar ser muito ético, muito profissional e perceber, porque tem gente que não está a fim de remar para esse caminho, acha que é errado, e aí a gente convida a pessoa a não fazer mais parte da equipe, mas sendo muito verdadeiro. Isso eu tenho feito muito isso, sou muito claro e não posso, com minha equipe, com as pessoas, eu não posso estar escondendo. Eu tenho que olhar muito no olho, tenho que ser muito claro com eles quando isso acontece. Não sou bonzinho, mas na hora de falar, falo mesmo e tem que ser verdadeiro. Isso a gente tem feito e tem feito toda a diferença. No início eu falei para vocês das conquistas, premiação, Sebrae, GPTW, são inúmeras as conquistas de premiação que a gente fez de qualidade no trabalho, que eu poderia falar várias horas aqui sobre essas premiações. Mas eu acho interessante, no Líder, aconteceu uma coisa, eu acho que há uns 20 anos atrás. A gente saiu aqui do interior de Pernambuco, foi para Recife, e a gente teve uma grande conquista. Foi primeiro lugar no prêmio do Sebrae, eu não lembro qual foi, mas um primeiro lugar em Pernambuco, né? E a gente fui para lá, levantei o troféu e a turma, levei, acho que 2 ônibus cheios de colaboradores. E no final dessa entrega de premiação, eu estava levando todo mundo para uma pizzaria para a gente jantar. E eu estava bem cansado. E eu fui para a cozinha quase para a cozinha da pizzaria. E eu disse, eu quero servir minha equipe. E aí eu comecei a servir pizza para a turma. Eu fui de mesa em mesa, batia no ombro, servia a pizza. Isso me deu um prazer danado de estar fazendo isso, estar servindo a turma. E chegou um amigo meu, disse, bicho, tu tá cansado pra caramba, tu foi lá, falou, agradeceu a turma. Não tá na hora de tu relaxar, não, bicho, aqui. Mas isso aqui tá me dando força, cara. Tá servindo a turma. Essas pessoas que fizeram com que a gente ganhasse essa premiação e etc, etc, etc. E o papel do líder, de servir. Isso me fez muito bem. As pessoas, poxa, eu estou sendo servido pelo presidente da empresa. A pizza aqui, o cara a menina que está passando pano no chão, que está varrendo, eu estou servindo, o presidente da empresa está servindo pizza para mim, como é isso aqui? Isso foi de uma forma muito natural para mim, e uma forma gostosa de fazer isso, né? E na hora, reconhecendo a equipe, que ó, a gente chegou nisso aqui. Interessante, quando a gente fala em liderança, gente, é o seguinte, na hora da conquista, você se esconde e você diz, o troféu é de vocês, os louros da vitória é de vocês, e você se esconde e joga a tua equipe para frente e diz, a conquista é de vocês, e você sai da frente disso aqui e você apresenta a sua equipe, você diz,
para todo mundo. Você diz para a imprensa, você diz para a comunidade, você diz para todos. Você sai e você apresenta a sua equipe e diz: nós conquistamos tudo isso aí por causa desse time. E você, na hora que você levanta o troféu, é a hora que você diz: não, esse troféu é dele. É isso, gente. O líder que, no final, ele se destroça, ele se preocupa, mas no final, na hora de levantar alguma coisa, você diz: não, não é comigo, é com a equipe. E você transforma todos, dá os louros da vitória à sua equipe. Quando tudo isso acontece, a gente sai do momento que estava falando do momento dos tempos de escravo, que as pessoas trabalhavam por obrigação, e era com chicote, era com tudo isso. Isso era uma forma de fazer com que as pessoas trabalhassem. A gente vem para um mundo mais moderno, que as pessoas trabalharem em home office, em locais legais, e mesmo assim tem pessoas que não se comprometem. Elas vão se comprometer às ações do líder. Elas coisas muito o cara a cara, o olho no olho e a verdade, né? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer diferença na equipe. É quando você é verdadeiro, quando você é ético e quando você é humano. Simplesmente. Sei mais uma vez que é muito difícil você ter pessoas diferentes, com qualidade diferente. Você dá uma mão, ele quer a outra, você dá as duas, ele quer o pé. A maioria da humanidade é dessa forma. É exatamente assim como eu falei no início. Vaidoso, cheio de ego e etc, etc. Mas se você não tiver disposto, se você não tiver consciência de que a humanidade é assim, mesmo assim eu tenho que amar, tenho que respeitar e tenho que valorizar, esse é o caminho mais eficaz para que você pegue a sua equipe, ou sua família, aonde você esteja liderando. Esse é o caminho mais fácil, é de valorização, de respeito, mas que esse respeito possa ser recíproco, que esse respeito ele possa ser compartilhado e eu possa ser respeitado também. Da mesma forma que eu exijo, que eu respeito, que eu valorizo, eu posso ser reconhecido também. Tá? Eu tenho que ser respeitado também. Eu tenho que ser As pessoas têm que contribuir com isso, e que seja com ação, que seja com os projetos designados por cada um, e que possa fazer com que essas metas, esses objetivos, elas possam ser alcançados. Acredito muito nisso, piamente. É muito clichê isso, mas é muito clichê, mas é verdadeiro. Ninguém faz nada só, e não faz nada. Você é simplesmente mais um da sua equipe. E essa equipe, se ela remar o contrário, tudo vai de água abaixo. A gente vê em várias ações. A gente vê, vamos falar sobre time de futebol, equipe esportiva. Vocês já viram muitos tem um líder, um treinador, e a equipe diz: não vou chutar a bola para dentro, eu vou chutar a bola para fora, porque o cara não está conseguindo atender minha demanda, ele não está conseguindo falar a minha língua, ele não está querendo falar isso, e eu vou chutar para fora. A gente vai juntar um grupinho aqui, vai derrubar esse treinador, vai derrubar esse líder, porque ele não está conseguindo. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê nos times de futebol. Acontece da mesma forma com a equipe, mas não de uma forma tão orquestrada como futebol, mas de uma forma natural. A equipe, se a equipe não tiver em conexão com o líder, eles vão chutar para fora. Eles vão seguir o caminho que você determina, os objetivos, mas só na sua presença. Na sua ausência, as coisas não vão sair, elas não vão acontecer, elas não vão acontecer se esse time não tiver em ressonância com você, com sua equipe. Eu diria que é isso. Esse momento é fundamental para qualquer líder, né? E além de outros, né? A gente sabe,
ouvir, se comunicar, fazer com que a gente possa ser exemplo, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que tem que estar na frente na hora dos problemas, eu tenho que estar na frente de tudo isso. Eu tenho um exemplo de outra coisa aqui, gente. Aconteceu isso eu falo no livro também. A gente tem uma marca que ela tem uma logo bem parecida com a Oakley. Ela é um círculo e ela é um círculo e ela é bem parecida com a Oakley, né? E a gente recebeu uma intimação extrajudicial dos advogados de São Paulo que a gente estava copiando a Oakley e isso poderia ir para a justiça e etc, etc, etc. Eu digo, ó, a marca tem 27 anos, está registrada, não tem que ter medo. O jurídico da empresa veio e disse, ó, a gente recebeu isso aqui e isso, se é preocupação, sabe, não tem nada de preocupante. A gente não tá plagiando, não está fazendo nada. Eles simplesmente, tinha um jogo de futebol, eu acho, Nacional de Patos e Palmeiras, e a gente colocou a logo da gente no time aí, Nacional de Patos, eu acho. E os proprietários da marca, da Oakley, estavam nos Estados Unidos, estavam vendo o jogo e ligou para o Brasil, para as pessoas responsáveis. Ué, a marca tá sendo divulgada em futebol, a gente não tinha acordado isso. E a turma disse, não, essa não é a Oakley. Mas é muito parecido. Vamos criar uma ação para que a gente possa interagir, enfim. Essa confusão toda, a gente recebeu isso aqui e eu digo, não vou responder porque estava muito seguro mesmo que a gente estava tranquilo e não estava fazendo nada de errado. Enfim, certo dia chegou 3 advogados e o oficial de justiça da cidade e com um mandato de busca e apreensão para pegar para recolher tudo que fosse da empresa e fosse levado para eles. Era tudo apreendido. Seria um absurdo. Imagina a gente pegar uma empresa que tem 450 pessoas, cheio de confecção, cheio de marcas, etiquetas, e eles querem botar tudo dentro de 2 carretas e levar embora. Era simplesmente isso. E estava com um mandato judicial mesmo. O oficial de justiça já na minha porta, agora ferrou, fudeu. E aí eu digo, olha, falei com os advogados e disse, olha, você não está trabalhando com uma empresa pequena, né, um fundo de quintal, né, alguma coisa que você vai botar 2 carretas aqui. Eu disse, não, eu estou falando aqui, eu tô com um mandato de busca e apreensão para isso aqui. Mostrou os documentos, eu chamei um advogado correndo, ele disse, realmente, ele tem mandato de busca e apreensão aqui. E eu digo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E eu digo, não posso deixar isso acontecer. Mesmo com mandato judicial, está errado e não vou deixar acontecer. Enfim, com essa discussão toda, eu falei para os advogados, o que vai acontecer? Vocês vão chegar aqui, vocês não vão cumprir esse mandato e eu vou juntar essa turma aqui, uma turma boa aqui, vou contar a história dele rapidinho. Eu vou ficar na frente da turma, vai vir policial aqui e eu vou ficar na frente da minha turma e vai ter uma briga de policial contra o trabalhador. E eu vou estar na frente da turma, eu vou levar a primeira pancada, quem vai levar sou eu mesmo. E pode ter certeza que o barulho vai ser grande, os problemas vai ser grande e a Oakley não vai querer isso e tal. Enfim, eu fiz tudo isso e disse que ia realmente fazer e depois eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente cumprir esse mandato, eu vou pegar 20 peças tua e algumas etiquetas, uma sacolinha, e ele cumpriu o mandato, enfim. E a gente teve um acerto, teve que mudar a marca que o juiz pediu para mudar
essa logomarca da gente, que realmente era um pouco parecida, mas não era um tanto para isso. Mas se era um mandato judicial, a gente cumpriu o mandato, assinou tudo e tudo mais. Mas imagina que dentro de uma empresa com 400 pessoas esteja advogados passando por dentro da empresa, falando, e a minha turma toda ficou imaginando coisas, né? Será que ele comprou alguma coisa e não pagou? Será que o que está acontecendo? A turma ficou totalmente, as conversinhas de setores começaram a, enfim, terminou todo esse processo, o pessoal cumpriu o mandato, levou acho que uma bolsa com algumas etiquetas e, enfim, terminou o mandato, cumpriu o mandato, foram embora. Reuni todo mundo, eu tenho uma caixa de som grande assim num pátio e fui falar para a turma o que tinha acontecido. Mostrei a logomarca da gente que estava, fiz uma logomarca, pedi para imprimir uma logomarca grande, imprimi a logomarca do pessoal e disse: olha, gente, o que aconteceu foi isso. Contei a história resumidamente para a turma e disse: o que está acontecendo é isso. Eles vieram aqui e eu, no final, eu falei que tem uma turma que estaria de frente com policiais e que eu estava na frente para defender o trabalho da gente, defender a empresa, e eu estaria na frente. É impressionante o que a turma propôs. A turma gritava, disse: era para fazer isso, eu estava na frente, eu queria estar na frente, eu estava com você, a gente estava junto para o que der e vier, mas eu estaria junto. Mulheres levantavam a mão, estava junto, o que viesse eu estava para. Ou seja, estou contando rapidamente essa história para que vocês possam perceber o quanto a turma está unida quando o líder está à frente. Na pancada ele tem que estar na frente. Ele disse: olha, eu sou o primeiro, na pancada eu estou na frente. Na hora do troféu eu vou para trás e é de vocês. Eles perceberam isso de forma muito grande. Eles perceberam essa disponibilidade minha de forma muito intensa. Isso fez toda a diferença na produtividade do dia a dia. Isso faz toda a diferença na produtividade quando você é verdadeiro, quando você defende a equipe, quando você valoriza, quando você é verdadeiro, enfim, e faz com que a turma realmente trabalhe, você estando ou você não estando dentro da empresa, você estando perto ou você estando longe, vai ser a mesma determinação, a mesma, o mesmo empenho e a mesma entrega, né? Eu contei essas partes, gente, são ações que a gente tem feito como líder. São coisas bem simples, mas que faz toda a diferença para que as pessoas possam trabalhar de forma que compre a ideia, que compre a sua ideia, que eles realmente trabalhem em função do seu objetivo, que seja o objetivo dele também, mas que trabalhe incansavelmente e que se entregue de fato e que seja a melhor entrega para as pessoas. Mas elas só vão se integrar no processo e se doar mesmo quando ela realmente vê que o líder está presente, que o líder está no dia a dia, que o líder está do lado delas e está defendendo e está para o que der e vier. Isso é uma das coisas que a gente tem feito durante todo esse tempo e que tem surtido efeito. E às vezes você imagina que é de uma forma até, eu diria que não é dispendiosa, pelo contrário, é econômica, porque você inspira líderes que estão com você e você termina fazendo uma equipe eficaz, determinada e que está do seu lado, né? Queria ouvir de vocês mais, que a gente pudesse fazer perguntas, pudesse contribuir mais, mas eu ouvir de vocês um pouco mais sobre liderança, o que é que você tem feito na empresa, o que é que você tem. Eu acho que se alguém esteja disposto a falar a sua experiência, que foi eficaz, que foi determinante para que o processo foi conduzido e que teve resultado. Eu acho que a gente pode aprender um com o outro. Se ouvir de vocês agora.
Quem fala? Posso começar. Boa noite. Boa noite, Jorge. Tudo Vamos lá. bem? Tudo certo. Você estava falando, né, que estava no início aqui, eu estava numa outra reunião, então eu estava com o vídeo e o áudio fechado, mas eu estava ouvindo vocês. E você estava falando que é para Natal, né? Eu sou de Natal, então tem uma coincidência aí. Apesar de morar hoje em São Paulo, sou potiguar, sou natalense. E a minha pergunta, Arnaldo, para você, qual foi o maior desafio que você teve em termos de liderança, né? Se você puder relatar um caso específico, uma situação, né? Em que você se questionou que talvez não valesse a pena liderar, empreender ou simplesmente gerenciar pessoas, né? Nem que seja por alguns minutos, mas que você, será, se sentiu desonrado, traído, injustiçado, né? Que eu acho que é um dos principais Sim, sentimentos que, que toma conta da gente quando a gente pensa que não vale a pena. sim. E, por outro lado, qual foi a maior recompensa, igualmente, em termos de pessoas, quando você olha para a sua história e pensa sobre liderança e a importância dela? Sim. Jorge, acontece milhares, já aconteceu milhares de vezes, que você fica, puta merda. É, você fazer muita coisa assim por uma pessoa, se dedicar, muito LT, muito além de leis, muito além de... Aconteceu várias e várias vezes assim. Você pegar alguma pessoa e você ajudou ela de todas as formas, de todas as formas. Você acertou, você teve acerto de como seria a parte de trabalho, como seria tudo, ter um acerto, ter uma... Eu cheguei a ter amizade com colaborador. Eu cheguei a viajar para outros países com pessoas. Eu já, eu já fiz coisas assim bem grandes assim mesmo, até fora, como eu te falei. Existe o caso, eu tenho um caso que tem uma pessoa que se tornou amigo, fui amigo da esposa, dos filhos, enfim. Viajamos juntos e a gente tinha um acerto para a pessoa trabalhar 4 dias na semana só e ter o salário X e etc, etc, etc. Tinha. E aí aconteceu várias coisas. Exemplo, ele trabalhou acho que uns 6 anos comigo e, exemplo, o cara virou um carro, deu perca total, o cara tava com o nome sujo e, chegou um cara, pô, esse cara dá o carro para esse cara aí, ele pode ir descontando aí mensalmente, vai descontando e no salário, etc. Enfim, comprei o carro novo para o cara. Isso é o menor, né, das coisas. Mas assim, depois de 7 meses do carro comprado e tal, o cara disse: não dá mais certo trabalho. Beleza, não dá mais certo. Para mim é muito comum. Olha, não dá certo, aperta a mão, tchau, seja feliz, siga teu rumo. Mas assim, aí o cara sai, aí ele, aí ele entra na Justiça do Trabalho, diz que trabalhava 6 dias na semana, que morava dentro da empresa, que é um monte de coisas que eu digo, meu Deus, até que ponto vale a pena você fazer tudo? Porque eu falei esse negócio, essa coisa do carro, de outras coisas, mas tem muito mais. Eu não quero entrar em detalhe, mas muito mais coisas que a gente pode ajudar, que você pode contribuir além do trabalho, além da remuneração, e você ajudava de outras formas. E depois essa pessoa saiu, bota na justiça e foi terrível. A gente teve um monte de mentiras e coisas. Como é que o ser humano tem coragem de... E aí vem advogado que tem que montar uma estratégia de mentiras e joga tudo isso. Eu digo, caramba, será que vale a pena você realmente
você realmente ser tão bom? Será que vale a pena a gente fazer isso, fazer algo a mais por as pessoas? E aí eu contei alguns detalhezinhos desse caso, mas teve, eu diria que mais umas 3 dezenas na minha vida de casos que realmente de ingratidão, que é um sentimento, é uma coisa muito ruim, é ingratidão. Ingratidão. Isso realmente, Jorge, faz você repensar. Poxa, eu não posso ser tão bobo. A gente às vezes pensa isso, mas aí existe mais centenas de casos de gratidão. Você recebeu ingratidão, mas os casos de gratidão foram maiores. Eles foram muito mais gostosos, sabe? Os casos que a gente recebeu durante esse tempo, o cara que chega e diz: olha, você fez diferença na minha vida. Minha vida era assim. A partir do momento que a gente conheceu, que trabalhou na empresa, trabalhei 5, 6, 10 anos, fez toda a diferença na minha vida. Na tua empresa eu consegui formar 2 filhos, eu conheci países, eu eduquei, eu me eduquei mais, eu me qualifiquei, eu virei um profissional realmente que todo mundo quer que eu esteja do lado. Isso foi da empresa de vocês. A gratidão é o que faz cobrir todo esse formato de ingratidão. Tem muitos casos que a gente faz com que a gente não, o formato de valorização do humano, o formato é esse caminho aqui. Logicamente, eu falei no início, a gente vai receber pessoas de todos os tipos. A gente tem pessoas e a gente eu tenho alguma coisa dentro de mim interessante, que você conhece tanto as pessoas que isso é o tempo. Isso aí não vai ser escola, não vai ser que com meia hora de conversa você começa com 20 minutos de conversa você começa a ler o perfil, o caráter, tudo da pessoa. Em meia hora você começa a olhar como se comporta, como ele se comporta, que ele responde determinado assunto, o que é que ele acredita. Com o tempo, você vai percebendo isso. E isso fica muito claro, pelo menos para mim, quando eu começo a conversar com pessoas. E se essa pessoa não me cheira bem, eu simplesmente afasto ou saio. Mas, assim, Jorge, os pontos positivos são esses. Mas, falei no início, é muito importante que a gente compreenda para que a gente não sofra tanto. É muito importante que o ser humano possa conhecer até onde o outro pode chegar. Se eu conheço o ser humano e eu sei que ele é capaz de matar, de roubar, de um monte de coisa, ele não vai me surpreender. Ele não vai... ele não, depois que ele fizer uma maldade, enfim, tudo que eu falei de ingratidão, eu espero do ser humano. Eu espero do ser humano também. Tá? É importante que a gente possa perceber isso também, né? Que são pessoas que existe muita maldade, existe o ego acima de tudo, existe tudo de ruim, mas também existe a parte boa. E o importante, o desafio do líder é fazer com que que a gente tire essas pessoas, o melhor delas, em virtude de todos, para que essa virtude que a gente tire das pessoas, elas possam disseminar e possa atingir outras pessoas, e que isso possa ser uma bola de neve, um ponto positivo, né? Ao contrário o contrário a gente não imagina que possa acontecer, que possa acontecer, mas eu estou disposto a acreditar no humano, acreditar que ele é capaz das coisas ruins, mas ele é capaz de muita coisa boa. E eu sou apaixonado por gente, apesar de tudo, apesar da sua vaidade, apesar da maldade, eu sou apaixonado por gente. Porque as pessoas, elas são, quando a gente começa a conhecer,
as pessoas, você vai ver, quando você começa a conhecer a fundo, você vai ver que o cara que às vezes tem uma maldade, que ele tem um sentimento de violência, que ele tem sentimentos ruins, tem muita coisa por trás dessas pessoas. Aí vai depender de muito de criação, de como ela viveu, de como ela, de onde ela morou, com quem ela andou, com quem ela anda, com o que ela faz, com o que ela estudou. E é muito gostoso você entender disso. É muito gostoso você entender de gente e fazer com que as pessoas possam ser transformadas e possam o líder tirar o máximo das pessoas em detrimento de todos, tá, Jorge? Não sei se eu respondi, Jorge. Sim, sim, tá contemplado. Obrigado, tá? Ítalo. Pois é, né? Eu tô ouvindo tudo, eu só saio, eu saio às vezes é porque aparece um cachorro ou outro aqui para brincando comigo. Mas, assim, essa questão toda que você está dizendo, assim, de bondade, isso dá para quando você tem um certo número de colaborador, sabe, o Arnaldo? Para quando você tem um número muito grande de colaborador, passando 5.000, as empresas que eu dou consultoria são empresas grandes, 5.000, 20.000 colaboradores, você não consegue dar essa bondade para todo mundo. Você pode transferir algumas coisas interessantes, tipo, você mostrar quem você é, mas você não consegue fazer muitas bondades, porque não tem como fazer bondade a níveis como você estava falando aí, né? Porque esse negócio por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma questão de simplicidade, sabe? Eu falo muito para umas criaturas aqui, que ser simples não é a vestimenta que você usa, não, sabe? Não é o jeito que você anda, não é o jeito que você o carrinho que você tem, não. Isso não quer dizer nada de simplicidade. A simplicidade realmente vem da alma, sabe? Vem de dentro. Você pode ser um bruta de um cara bem arrumado e ser um cara altamente simples, né? No futebol, acho que Klinger aí é da área do futebol, né, Klinger? E acho que tem startup, né? Isso, acho que é isso. Famoso rapaz aí. Essa coisa do futebol, você tem muito aquele Ronaldo, né? O CR7, né? O Cristiano Ronaldo, que ele é um cara altamente simples, né? Ele é um cara que se veste bem, tem uma postura, mas é um cara que tem uma alma boa. Você percebe que tem uma alma boa. Ao contrário, você pega outros jogadores que não têm uma alma tão básica, tão simples. Se veste muito arrogante ou simples, mas não tem uma alma simples, né? Porque esse negócio, eu acho que o mais importante é ter uma alma simples. E, assim, eu estou falando de exemplos que eu posso até falar. Por exemplo, o evento de Luciano Hang, porque eu conheço ele de perto, é amigo meu íntimo. E, assim, Luciano é um cara simples, tá bom? É um cara, ele realmente, aquilo que ele era, o que ele é, o que ele demonstra, ele é aquilo, ele é aquela pessoa. Eu não estou falando mal de jeito nenhum do grupo de doutor de seu Nevaldo, falecido Nevaldo, ou Flávio, mas você percebe uma discrepância muito grande entre as duas pessoas da questão da simplicidade com o colaborador. Como o Luciano age, eu estou falando de dois grupos muito grandes que têm grandes números de colaboradores. Então, o Luciano, ele age de uma forma e o Flávio, ele age de outra forma, sabe? Uma forma mais fria de ser. Tá bom? Então, assim, essa questão do ser frio, às vezes, não é tão ruim, tá entendendo? Não é tão ruim ser frio. Eu acho que você tem que, quando você atinge o número certo de colaboradores, você tem que começar a ter a visão que o que você tem que transparecer. Aí eu concordo com você. Você demonstra para os seus colaboradores, você coloca aquilo que a empresa é para aquilo que você está transparecendo. Aí pode ser, sim, automaticamente, por uma questão de exemplo, você demonstrar que aquelas pessoas, né, elas estão realmente
colaborando, fazendo igual ao que você faz. Isso é por exemplo, né? Exemplo a gente pode falar em números, né? Exemplo de Jesus Cristo, exemplo de Buda, exemplo de inúmeras pessoas que foram dando exemplo de vida, que esses exemplos foram colocados. Como tem exemplo do mal também, de Hitler, e vai embora, né? Então, assim, tem pessoas que dão exemplo do mal que realmente os caras vão sequenciando no mal, e como do bem vai sequenciando no bem. Então, assim, a questão sua que você falou é bem colocada, mas, assim, eu acho que tem até um certo número de colaborador, você consegue dar o ato da bondade, mas depois você não consegue, porque uma hora você vai machucar aquela pessoa. Porque, por exemplo, quantas pessoas a gente conhece que passam 20 e tantos anos numa empresa, 30, sei lá, e vai embora. E, de repente, a gente tem que ser desligado. Ah, por que desligou? É porque realmente assim, é triste, sim, é triste, mas não dá para você ficar levando todo mundo uma hora nas suas costas, porque você é uma empresa, você é uma instituição de caridade, né? Tá entendendo? Então, assim, eu acho interessante o que você está conversando, é legal sim conversar, falar esses detalhes, mas realmente assim, foi só uma colocação que eu estou colocando, pode estar errado ou não, tá certo? A gente está aqui para mas o bom é a falar discussão, né? Claro. Mas, Ítalo, quando você fala... Mas vê uma coisa. Quando você fala o número de colaboradores. Luciano Hang, ele tem 22 mil colaboradores. 170 lojas, 170 lojas gigantes. Um faturamento de 14 bi. 14 bi. O cara ele foi... Se ele tem 22 mil funcionários, tem 20 mil aí que nunca chegou próximo do cara, né? Concorda? Vamos supor que tenha 20 mil aí, ele conseguiu interagir com 2 mil pessoas. Mas esse exemplo que ele dá no dia a dia, que é muito positivo, isso aí dissemina a equipe toda. As pessoas que ele tem lojas, vamos supor, em Tocantins, né? E aí essa disseminação de valorização das pessoas, do cara ser justo, de estar junto, de tal. Isso dissemina, e as pessoas que estão lá em Tocantins, numa loja dele, que nunca viu ele, concorda com isso, levanta essa bandeira e vai defender o cara sem nunca ter visto. Simplesmente porque ele está valorizando um dele que está próximo. Ele, poxa vida, ele está fazendo isso com aquela pessoa sou eu lá na frente dele. É isso que eu falo. E essa disseminação de valorização de pessoas e botar o cara para correr quando é necessário for também. As pessoas têm que entender isso também. E, bicho, tu não está contribuindo, tu não tá contemplando aqui com o projeto, tchau e benção mesmo. Tchau e ponto final. Mas essa parte aí, as pessoas... Eu não posso ser bonzinho com 22 mil. Esse 200 que ele está sendo bom, que ele está abraçando, que ele está... Você deu um exemplo muito bom, que é o grupo Riachuelo e Avan. Ele tem uma proximidade muito grande, que Flávio não tem. Ele tem essa... Ninguém vê Flávio com fornecedor, com funcionários. E isso faz toda a diferença na vida. Você vê a turma motivada da Avan. Talvez o processo de formação de cada um, né? Talvez, eu não conhecia, obviamente, mas talvez o Nevaldo fosse esse cara. Acho que eu esperaria mais isso do fundador. Não sei, né? Estou chutando aqui. Não, esse negócio de ser muito bom, assim, essa bondade que Arnaldo fala, é muito do pernambucano. É porque Dr. Janguier não é pernambucano, mas fazer como outro. Em Pernambuco existia um grupo muito forte de varejo, ou alimentício, perdão, que chamava-se Hiper Bom Preço do... Como é que é o nome do... João Carlos Paz Mendonça. Isso, o Paz Mendonça. O Paz Mendonça, ele tinha uma metodologia de estar dentro do supermercado conversando com o cliente, conversando com o colaborador. Estava na porta recebendo as pessoas. É metodologia, assim, é uma coisa, às vezes, eu concordo, é de região. Assim, é uma coisa que tem que vir da alma. É o que eu falo para você, a questão é vir de dentro, é de alma. Assim, é porque eu conheço ambos, tanto conheço o grupo do grupo Riachuelo, o grupo Guararapes, como o grupo Avan. Então, assim, ambos
assim, o fato é que ambos são cases de sucesso, tá certo? Não Sim, interessa se sim. na época de hoje estão passando por algumas dificuldades, isso aí não interessa. A questão não é Sim, essa a sim. temática. A temática é que eles, no final, de uma forma ou de outra, eles conseguem chegar no resultado Um final objetivo. que resolvendo. Essa questão Sim. de travar a bondade ou não, de ser simpático ou não, de dar a alma ou não, é de cada um. Aí vai fazer como outro. Agora, o que vai ficar para frente, o que vai ficar para os filhos e os netos de Nevaldo, para os filhos de Flávio, e assim para a família completa, ou para os filhos do Luciano, o Lucas e essa turma, é assim, cada um vai deixar um exemplo, é como nós, como pais, e nós como pais, qual é o exemplo que a gente dá para o nosso filho. Então, assim, eu só estou dizendo para você que funciona para todos os modelos, eu só querendo dizer que é bacana quando se tem essa coisa da bondade, tá certo? Essa coisa de ser humano, mas assim, vai variar de cada um, que se vai funcionar ou não, né? Eu acredito que o líder, ele não, essa coisa de bonzinho, eu discordo aí de bondade, né? Não é ser bonzinho, é você ser humano. Humano é diferente. Eu não posso ser bonzinho, eu posso estar respeitando, eu posso estar qualificando minha equipe, eu posso estar ouvindo. São características de um bom líder. Não é um bom pastor, um bom padre, não. O líder é diferente. Ele tem que ouvir, ele tem que, ele tem que, ele tem que puxar a orelha na hora de puxar a orelha mesmo. Ele tem que falar mesmo, não que seja em público, mas vem aqui, ó. Quer ter uma conversa contigo aqui porque tu pisou na bola aqui, e isso não pode acontecer. Isso é muito profissional. Eu acredito muito na valorização das pessoas. As pessoas, isso é o que eu defendo muito. É valorizar, é você e você, no momento que a gente faz isso, a equipe vai comprar teu projeto. Se a gente tentar fazer diferente, eu vou pagar teu salário, bicho, faz a tua parte, tu vai fazer isso aqui, teu salário está aqui, beleza. Está sendo bem remunerado, dá as costas e deixa o RH tratar com todo o projeto aí, as tarefas, tal, e tudo bem. Pode ser, mas esse é uma coisa que eu defendo, é que as pessoas, quando elas simpatizam com o líder, elas vão defender ele onde ele estiver, mesmo sem nunca ter visto, mesmo sem nunca ter cumprimentado. Mas a partir do momento que a gente valoriza e as pessoas entendem isso, elas estão muito mais dispostas do que uma pessoa distante. Eu acredito muito nisso. A gente, como está falando em liderança, essa parte é o que eu defendo, sabe? Se não tiver mais pergunta, eu gostaria, viu, Celso? Mas eu vou deixar aí para mais gente, caso tenha. Não, acho que tranquilo aí, tá todo mundo interagindo, a gente tem um pouco de tempo ainda. Mas dentro desse comentário aí também eu queria fazer até um comentário, né? O Ítalo comentou aí de grandes empresas. Eu acho que quando o líder principal, ele tem esse sentimento, né, de cuidar das pessoas, e ele mostra isso para a equipe, acho que o grande segredo é ele ter os líderes ali da empresa dele, né, que obviamente ele não vai estar junto com todos, mas que esses líderes que estejam ali na base também sejam ou tentem buscar o mesmo que ele, né? Tenham a mesma visão. Então, acho que o grande segredo é tentar montar as equipes aí nessa gestão, né? Que tenham o mesmo perfil, o perfil que a empresa está buscando. E outro assunto é que nesse campo de motivacional, de premiações, se você tem condições de fazer isso dentro da empresa, né, que você tenha políticas justas, né, que alcancem a todos, né? Sim. Então,
eu acho que é muito importante, porque aí sim a empresa, esse líder, começa a ter credibilidade junto aos colaboradores, que, sem dúvida, né, quando ele falou do Luciano Hang, é um excelente exemplo, né? Os colaboradores, eles vão, e ele posta, né, ele fazendo premiação, né, e PPR, né? Então, assim, ele tem aquela política igualitária, mostra o que ele sente, né, de cuidar das pessoas, e eu imagino que ele tem ali uma gestão ali que ele tente colocar essa visão também dentro dos seus líderes ali, de cada seção, de cada loja, né? Sim, eu concordo plenamente, assim, Celso falando, você quer fazer uma confusão, você premia um grupo e não premia o outro, sabe? Assim, Eu acho que logicamente... o PPR é o melhor caminho, né? Para essas coisas grandes assim. Porque quando você dá um e não dá o outro, aí a turma... E todo mundo se acha super importante, né? Todo mundo diz, deu a fulano, não deu a mim. Por quê? Isso é importante que a gente possa dividir e a turma possa estar sendo contemplada com igualdade, porque Você senão falou o uma coisa negócio... interessante há pouco tempo, Arnaldo, me perdoe, George, é porque eu sei que o George quer falar, mas assim, você falou há pouco tempo da questão da valorização. A valorização, às vezes, o valor financeiro, o valor monetário, ele é muito representativo, ninguém vai negar isso, tá certo? A questão da pirâmide, eu não vou entrar nesses méritos de pirâmide, teve uma conversa essa semana da mentoria, mas assim, eu acho que a valorização de ouvir as pessoas, ela é bem mais interessante do que qualquer outra situação. Eu vou falar novamente de Luciano, porque assim, eu gosto de falar de Luciano, bem de Luciano, não porque eu já trabalhei com ele, ou porque eu tenho algumas operações, mas é porque eu acho que Luciano tem um negócio diferente, que uma vez ele falou bem assim, para mim, a melhor ideia não é a ideia das pessoas que estão no meu entorno. A ideia pode vir de qualquer lugar. A melhor ideia pode vir do Geórgio, de repente, pode vir do Celso, pode vir da minha funcionária. Então, assim, a gente tem que estar muito atento como líder ou como qualquer outro, quem é o melhor, o que a gente tem de melhor. Porque, às vezes, a melhor ideia está aqui na nossa esquina, a gente não ouve. Sabe, a gente só quer ouvir, por exemplo, num grupo, nesses grupos muito grandes, aí a gente está falando de grupos grandes mesmo, como ele ou como outros grupos, quando você tem a área não os mentores, perdão agora, Diretores. Não. Os... CEO. Não, os que falam o corpo de... Daqui a pouco vem me lembrar, né, da palavra. O conselho, né? Quando você vai ouvir só o conselho, né? Às vezes não é melhor ouvir, assim, isso valoriza-se muito mais do que aí sim, você ouvir que o cara que criou a estátua foi uma criança, ou o cara que criou tal coisa foi uma pessoa que nem dali era, do métier era, isso sim é valorizar. Aí sim eu concordo com você, Arnaldo, de falar bem assim, pô, isso é bacana, porque no final você está valorizando as pessoas. Eu acho que valorização é dessa sua do dia a dia, entendeu? Não achar que você é dono da sua verdade, entendeu? É o ouvir, né? O ouvir é muito importante, né? Você fala, a gente pensa que não sai de só sai de pessoas, de diretores, de conselho, enfim. Mas às vezes quem está com a mão na massa no dia a dia, por isso que é importante essa conversa, essa interação, quando eu falo de você estar junto das pessoas, você quebra aquele gelo. As pessoas vão chegar, por que não faz isso aqui e tal? Imagina um líder que não fala, que mal dá ou dá um simples bom dia e passa. E você não para no corredor e diz, e aí, tudo bem? Quando você dá essa abertura, aí é o que você ouve. Quando você fala que você para, é onde está mais para pensar os problemas ser resolvidos. Poxa, bacana tu tá aqui, ó. Eu teve um problema a outra semana e por que não se resolve dessa forma? Às vezes você encontra muita coisa legal nos corredores, nos cafés e nas pessoas que você nunca imagina, mas já saiu com a estátua que saiu de uma criança e tudo. Ou seja, quem imagina, né? Coisa tão grande que
do Luciano, que, enfim, é saber ouvir, é saber escutar, é saber parar, né? Esse saber ouvir, me desculpa, a gente tá falando, pelo amor de Deus, se eu estiver Fala falando muito, mesmo. pode cortar aí, viu, Celso, se eu estiver falando muito, viu? Não, só não pode esquecer que o Jorge tá na fila aí, ó. Tá doido, já desculpa aí, Jorge. É porque Não, assim, tô suave. o Alisson está aí na linha também. Essa questão de concessionários, tem outro grupo de concessionários que eu trabalho também, que eu tenho algumas operações, com o grupo Cândido. E assim, a gente vê muito nesse negócio de concessionários, negócio de ouvir, sabe? A questão de ouvir o dia a dia do B2C, o que ele quer, sabe? Eu acho que vai muito do colaborador, sabe? Do colaborador, ele ouvir o cliente, o que ele quer, porque às vezes o cliente fala assim, eu quero comprar aí eu vou puxar a sardinha lá pro Alisson, né? Eu quero comprar lá o Hyundai X, tá entendendo? O Caoa X, mas assim, às vezes o Caoa X não é o ideal para mim, não é ideal para aquela pessoa, e você dizer para o seu colaborador conseguir compreender, sabe? Porque você ensinou para aquele colaborador. Aí sim, sabe, Arnaldo? Você demonstrar para o seu colaborador o quanto que ele tem que ser importante para o cliente, não fabricar pesadelo, mas fabricar sonho, é a melhor situação, eu acho, né? Atender o desejo. O desejo, às vezes, não é... Ele pode até estar errado, né? Mas, assim, quando você conhece, quando você conversa, talvez o que ele estava querendo não era aquilo ali, é outra coisa. É tentar entender a pessoa, o cliente, né? Porque às vezes ele até está perdidão ali, né? E você conhecendo, você vai atender o desejo e a necessidade, de fato, dele. Né? E aí, George, fala aí. Se a Alisson quiser perguntar, fica à vontade, que eu já perguntei, tá? Na realidade, viu, Arnaldo, o que o Ítalo falou, você chega num ponto aí da tua incorporação que você vai ter que passar ou transmitir isso para os líderes, o que você falou aí. Esse carinho e trazer dos líderes esse teu, vamos dizer assim, essa tua maneira de tratar os colaboradores. Eu tenho bastante colaborador e te confesso que às vezes é difícil de administrar, que o colaborador acaba que às vezes ele confunde um pouco essa tua preocupação com uma liberdade que o cara tá te mandando mensagem fora do horário, ele começa a te envolver na vida pessoal dele, nos problemas dele, e a gente, como toca vários ramos, acaba que você tem que saber segregar um pouco, né? Não é ser ruim, não é ser rude, mas é tender a, a administrar isso de uma maneira um pouco mais... Eu tive muito problema com isso, que o cara daqui um pouco ele deixa de ser o seu colaborador e entende que ele é seu amigo. E essa experiência ruim com um amigo, eu também já tive com vários, de você dar a mão e tirar a camisa para dar, e de repente o colaborador que se torna amigo, porque ele começa a participar também de uma forma mais, vamos dizer assim, mais íntima do teu negócio, saber, ganha demais, não vai fazer falta, e assim vai esse tipo de coisa, né? Mas aproveitando, queria agradecer, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso aí o bate-papo, viu, pessoal? Muito bom. E vamos em frente, tá bom, Arnaldo? Beleza. Alisson, é muito boa a tua observação. Eu tenho um exemplo, assim, que as pessoas... É você saber até onde vai. Eu acho que, exemplo, eu sou amigo de alguns deles, mas, para você ter ideia, quase nunca eu chamo um cara para almoçar na minha casa, sabe? Eu tento fazer com que, tu é até aqui meu amigo, você ter essa distância para não ser tão evasivo com o cara, tá? E às vezes que a gente deu muita liberdade, realmente ele passa o pé pelas mãos, e eu acho que a gente tentar
medir isso aí e fazer com que as pessoas não possam estar passando os pés pelas mãos, porque é muito ruim também. É ruim a distância, a proximidade, se você não tiver controle também, é muito ruim, porque o cara vai chegar, vai estar com toda a liberdade que existe. Isso aí tem hora que opa, vamos devagar aí, porque também não é assim. Eu acho que tem que ser profissional, sabe? Acho que tem que ser profissional, tem que ser humano, tem que ser humano. E ser humano não é ser bobinho, não é ser bonzinho, não. Eu não sou bonzinho assim, o cara é bom. Eu posso ter esse conceito de bom, ele respeita, ele valoriza, ele qualifica e tudo. Até aí tudo bem, mas opa, pisou na bola, a coisa muda. A gente tem essa parte profissional, acho que tem que ter, sabe? Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que é muito bom a gente estar falando, falando de experiência. Eu tenho muito, assim, eu acho que muitos outros exemplos. Eu espero que no presencial a gente possa tomar café da manhã junto, almoçar e tirar dúvida. Eu acho que isso aí faz com que a gente possa aprender muito mais, sabe? Eu acho que a gente vai ter essas oportunidades para falar com o Jean Guier, com o João Kletter, com outros e outros tão bons, mas também pode ter certeza, vocês vão se surpreender com mentores que, assim, é impressionante. Eu sentava eu participei de dois encontros presenciais, 4 dias, num hotel maravilhoso, mas, assim, o que eu levei de aprendizado foi muito legal, não importa o local que a gente está, se é numa lancha dentro do mar, se é no hotel do café, se é na mentoria, enfim, mas tomando uma cerveja, um vinho, etc. Mas eu aprendi muito, muito com a turma. Se engajem mesmo, façam amizades. Eu acho que a gente tem que estar próximo de pessoas que estão em busca, que estão trabalhando, que estão querendo crescer. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Fazer amizade, fazer esse network na parte presencial é fundamental. Vão nesse intuito que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito, como eu ganhei, estou ganhando com a presença de tantas pessoas que são muito bons. Eu diria que estou longe de ser esses caras aí que têm muito conhecimento, mas estou aprendendo. E eu tenho coisas também para passar legais, eu acho que tem, e vou passando para a turma e vou aprendendo. Isso eu acho que faz toda a diferença. Esteja abertos mesmo para aprender e vamos junto. Cabe mais uma pergunta aí, Celso? Arnaldo, e quando se trata de formação de outros líderes, como você avalia isso que você passou aqui para a gente em outras pessoas? Ou seja, como você avalia a capacidade de liderança das pessoas que estão construindo a Rota do Mar contigo? Ou seja, o que você aprendeu que hoje te dá boas perspectivas quando você lê essas características de que aquela pessoa pode, sim, ser uma boa gestora de pessoas, um bom gestor de pessoas, e por isso é promovido ao cargo de liderança, e do contrário, por que não, né? Quais são as bandeiras vermelhas, por assim dizer, que você bate o olho e fala assim, pô, aprendi já a ler, né, que faz inclusive a expressão que você usou aí, já aprendi a ler comportamento, eu acho que aqui não vai dar certo. Eu acho o seguinte, ó, qualquer característica de um líder, quando a gente está conversando e começar a ler essas pessoas, mas, assim, a principal característica é ser ético. Querer ter vontade, mas, assim, a ética ela tem que ser em primeiro lugar, né? Eu acredito que essa parte de saber ouvir, vamos qualificar aqui em um setor, vamos motivar. Isso tudo todo mundo tem uma característica mais aguçada, né? Tem uns que, poxa, esse cara sabe ouvir pra caramba, eu aprendo diariamente com um cara. Esse outro aqui, ele é muito determinado. Eu trabalho com pessoas com várias equipes, com várias pessoas do meu lado.
mas eu começo a enxergar uma pessoa que diz assim, esse cara é muito bom nisso aqui, eu tenho que aprender com ele. O outro, ele é muito bom em se comunicar. Esse cara eu tenho que aprender. E eu valorizo. Ó, tu sabe se comunicar de uma forma esplendorosa, cara. Eu queria saber falar, eu queria saber me comunicar, eu queria saber vender como tu sabe. Eu acho que quando você fala isso, pô, cara, pô, tu tem uma característica boa que eu queria aprender isso aqui. Então valoriza, fala para o teu colega aí, o que é que tu acha da liderança de fulano, de Fernanda, que é uma menina que trabalha com a gente. Ela sabe escutar muito, ela sabe valorizar as pessoas. Ah, esse cara é muito determinado, ele não para de trabalhar, ele motiva as pessoas aonde ele passa. Eu acho que essas características a gente vai aprendendo um com o outro dentro da empresa. E eu tenho muitos líderes interessantes e eu acho que a gente vai contribuindo um com o outro. O líder ele não é completo. Ele tem alguns sabe se comunicar muito bem, já outro sabe ouvir, outro logicamente que tem que ter uma composição de tudo um pouco. Você tem que saber de tudo um pouco. O líder ele tem que saber de tudo um pouco, mas tem um que sabe uma coisa que desponta. E a gente tem muita gente boa envolvida que desponta essas características de líder, né? E a gente está aprendendo. A outra, como eu te falei, é entender quando a gente... eu acho que com pouco tempo de trabalho a gente já observa se o cara não é... Ele passa por uma turma, recursos humanos. O cara tem um currículo bom, ele se comportou muito bem durante a fala, ele tem boas referências, mas aí é o casamento, né? O casamento é no final, quando você começa a dormir junto, quando você acorda, quando você... E aí ele vai entregar as negativas dele, né? Durante esse período ele vai começar a entregar e vai ficar claro. E aí você é que toma a decisão se vai ficar, se não vai ficar, enfim. Por aí. Boa, muito obrigado. Beleza, Celso? Da minha parte, tudo tranquilo. Quer já mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar. Acho que, Arnaldo, foi sensacional a mentoria. Quero te agradecer muito. Foi um bate-papo muito interessante, bem produtivo. E agradecer o pessoal aí pela presença, né? E pela contribuição também, né? Que foi muito bom. Beleza, gente. Muito obrigado. Eu agradeço bastante. Aprendi hoje. O que eu passei, um pouco que eu passei aqui, são coisas que, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando nesse ramo de confecção. Comecei com 13 anos, estou com 57. São 44 anos trabalhando com pessoas. Eu sei, assim, eu já utilizei de várias formas, fui aprendendo durante o tempo, mas esses 44 anos trabalhando com gente me marcou muito na minha vida. E eu sei, aprendi muito a viver com pessoas, entendendo as limitações das pessoas, entendendo as características, e isso fez total diferença na minha vida, como no meu ciclo de amizade, na minha família, no meu negócio. Eu acho que foi um treinamento como se estivesse numa selva, num exército aí trabalhando. Esses 44 anos me rendeu frutos, porque eu sei lidar muito com pessoas. Isso faz toda a diferença. Eu lido muito bem com pessoas. Se é no trânsito, bicho, eu nunca vou brigar no trânsito. Eu nunca vou brigar no trânsito. Eu nunca vou gritar com alguém. Eu nunca vou brigar com alguém, porque eu sei o que o cara tá. É dele, cara. Não é meu. Essa raiva do trânsito, do cara que está buzinando, isso aqui é dele, não é minha. Isso não vai influenciar na minha vida, tá? Isso aí eu aprendi muito no meu trabalho. Eu estou levando para a minha vida, para o trânsito, para o trabalho, para discussões com os amigos, se é política, se é religiosa, se é isso. Não vai me irritar,
Isso não vai me levar a nada. Não vai pensar diferente. Eu não vou pensar diferente sobre política, sobre religião, e vou dar minha opinião em qualquer canto que seja, mas eu fui aprendendo isso a lidar com gente. Sofro muito menos porque eu aprendi a lidar com gente. E isso fez toda a diferença na minha vida. Beleza, gente? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Show de Valeu, bola. Jorge. Obrigado, Valeu, Alex. pessoal. Valeu, Ítalo. Valeu. Até mais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos. A todos. Valeu. Tchau.